Queridos, a paz do Senhor, aproveitando que estamos de pé, abra por favor a sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 28. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 28. O salmista, ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo. E a proposta do salmista, a ordem, o imperativo de cantar o novo cântico, o único entendimento que eu tenho de se cantar o novo cântico é porque Deus faz coisas novas todos os dias, não é verdade? Hoje eu estou cercado de antigos amigos, mas estou vendo com os meus olhos coisas novas que o Senhor tem feito, e eu estou muito feliz, meu coração está muito contente. Vejo aqui amigos de longa data, eu completei no dia 13, próximo passado, eu completei 23 anos que eu estou no ministério, pastor, ordenado pela CEADIF, há 23 anos atrás. E cumpri e fiquei junto à CEADIF, fui ordenado pelo pastor Elianai, mas com um ano depois eu vim para a CEADIF. Então, eu estava desses 23 anos, 21 anos praticamente, eu estava na CEADIF. Então eu conheço muita gente, eu estou no meio de amigos aqui, por exemplo, falei com o Wagner ali, eu falei: que dê sua filha, está ali na frente. O pastor me apontou, eu vi essa moça, essa moça no seu colo, meu Deus do céu, e eu estou vendo que pede abacaxi da flor. Deus te abençoe, viu? Deus abençoe, glória a Deus. Eu estou muito feliz, pastor, muito obrigado pela oportunidade, isso para mim é uma honra muito grande. Se eu fosse falar de cada um dos amigos que estão aqui, desde o Edson que está ali, membro da L2 há tanto tempo, e outros, eu ia ficar aqui o tempo todo da mensagem, não posso me dar esse luxo, apesar que me seria muito prazeroso. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 28, diz assim, 7:28 do primeiro livro das Crônicas, diz assim: e foi a sua possessão e habitação Betel e os lugares da sua jurisdição, ao oriente Naarã, ao ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, e até Aiá e os lugares de sua jurisdição. Eu vou ler de novo, só para os irmãos gravarem bem o texto. E foi a sua possessão e habitação Betel, os lugares da sua jurisdição, ao oriente Naarã, ao ocidente Gezer e os lugares da sua jurisdição, e Siquém e os lugares da sua jurisdição, e até Aiá e os lugares da sua jurisdição. Podeis assentar, por favor. Amados irmãos, hoje eu sei que você fica no meio de amigos, você fica bem mais à vontade, Eu sei que pregador não pode fazer uma coisa dessa, mas eu não sou pregador e eu posso fazer. Então, já começa assim. Hoje pela manhã eu estava meditando o que falar para vocês. Ia ter um dia muito atarefado, um dia de muita coisa. Eu tive um gabinete à tarde que me durou 3 horas de gabinete, eu e o pastor e mais uma pessoa. Então não foi uma coisa muito fácil. E eu já sabia que não seria muito fácil o dia. E eu fiquei meditando, e até o momento que eu dobrei os meus joelhos ali, eu não sabia o que eu ia pregar para vocês. E Deus me colocou essa palavra, uma palavra que eu já meditei há muito tempo atrás. Mas hoje eu quero ser profeta, eu quero ser boca de Deus para esse lugar, para essa igreja. Então eu só vou explicar o texto, não dá tempo de trazer alguns detalhes até geográficos desse texto, não vai dar tempo. Então eu já vou adiantando algumas coisas que eu vou dizer o que significa e vou aplicar automaticamente, porque eu não vou me prender muito aqui à base teológica do texto. Mas se você quiser uma base maior de onde eu tirei, de onde eu pesquisei, existe uma enciclopédia de Bíblia, filosofia e teologia. Temos 6 volumes, você vai lá que vai estar tudo lá, tá bom? Sem problema, foi de lá que eu tirei. Ok,
Mas assim que iniciou o culto, nós ouvimos aqui um cântico, assim que eu cheguei, nós ouvimos aqui um cântico dizendo que a nau que o Rei dos Reis e Senhor da terra e do mar está, ela não pode naufragar. O navio que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da terra, o Rei dos céus, o Rei do mar, ele não pode afundar, de jeito algum. E essa palavra eu tomei do meu coração, porque o mês passado eu estava lendo um livro chamado Antifrágil, um livro secular, está à venda, você pode comprar e ler se você desejar. Mas o conceito que o autor do livro trabalha é um conceito muito interessante. Ele fala que nós não temos uma palavra para conceituar aquilo que é antifrágil. Nós temos uma palavra para conceituar aquilo que é o contrário de frágil, que seria resistente. Então, se você vai mandar, e lá em casa a gente estava com um voucher pela internet que nós ganhamos de uma compra, e aí nós pedimos um jogo de jantar lá para casa, não sei quantas peças, não lembro mais, a minha esposa que sabe, controla isso, e chegou lá em casa e chegou pratos quebrados, apesar de ter sido bem embalado, apesar de ter uma etiqueta para o lado de fora, para a transportadora tomar cuidado, os cuidados todos não foram tomados. E o que deveria estar nessa etiqueta? Frágil. O que é o conceito de frágil? Frágil é o seguinte: se você balançar, quebra. Frágil é aquilo que não é resistente. Mas o que seria o antifrágil? O antifrágil seria que aquilo que você balança fica mais forte. Não é que aguenta, é que fica mais forte. Quando você bate, quando você encosta, sai melhor no processo do que antes. Então, quando estava se falando do Manaus, quando estava se cantando Manaus, isso veio diretamente na minha mente. Isso não é mensagem ainda, mas é simplesmente um recado. Veio diretamente à minha mente, falando assim: olha, depois desse processo, depois dessa tempestade, depois do vento, eles não vão sair com um barco mais fraco, eles não vão sair com um barco mais fragilizado, eles não vão sair com um barco dizendo: olha, esse barco já passou por uma tempestade, toma cuidado, que eles estão fragilizados. De jeito algum. Quando a tempestade passar, quando o vento passar, quando as condições forem novamente favoráveis, porque o próprio Deus promete bonança depois da tempestade. Ele diz: depois da tempestade vem a calma. Então, pastor Cassimiro, depois da tempestade vem a calma. E qual é o resultado disso? O Senhor, o seu ministério, esta igreja sairá fortalecida, em nome de Jesus. Sairão crentes melhores, igreja melhor, igreja mais unida, igreja que ganhará almas, igreja vitoriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se assuste, porque isso é para melhor e não para o teu pior. Agora, entrando sim no texto, nós temos em mãos um texto que fala da herança de uma meia tribo de Israel. Não vou entrar em muitos detalhes, porque há pessoas aqui que poderiam explicar isso muito melhor do que eu. O que eram as tribos em Israel? Eu falei de uma meia tribo, mas só para você ter uma percepção do que era uma meia tribo, dois filhos de Jacó não constituíram terra, eram estes: Levi, por causa da tribo de Levi, eles eram uma tribo sacerdotal, não tinha porção de terra. E José saiu e deu, dois filhos dele constituíram porção de terra, Manassés e Efraim. Os dois filhos nasceram no Egito. E por que Deus fez isso? Deus fez isso para indicar quem era o primogênito. O primogênito teria duas porções de terra. José foi o primogênito. Pastor, José não foi o primogênito foi o Rúben. Não, José foi o primogênito realmente, porque Deus assim o quis, e primeiro ele foi realmente o primeiro da mulher, da mulher realmente de Jacó.
Mas ok, né? As outras não foram mulheres, foram dadas por mulher, mas não foram mulheres. A mulher mesmo que ele trabalhou 14 anos foi a mãe de José. E amados irmãos, ele era o primogênito, Deus o tirou, colocou 2 porções de terra. Essas 2 porções de terra, Deus delimitou essas porções de terra antes mesmo deles entrarem na terra prometida. E essa divisão de terras foi dada lá atrás, lá para o próprio Moisés. Antes de entrar na terra, ele já sabia quem ia ser colocado, em qual lugar ia ser colocado. Deus cumpriu a promessa, a terra foi conquistada e assim foi cumprida. E aqui é simplesmente o registro dos limites da herança que foi dada a Efraim, uma das meia porções de terra. A herança que foi dada à meia tribo de Efraim. E agora, veja comigo, e eu vou agora na geografia, não tem como. Essas cidades, algumas delas, você que já leu a Bíblia, já teve contato com a Bíblia, algumas delas são comuns a você. Então, a primeira cidade que aparece é Betel. E Betel, é claro que você que já está aqui há muito tempo na igreja, você sabe o que é Betel. Beit, casa, é o Deus, casa de Deus, Betel. Betel tem uma história muito interessante. Porque Betel tem a história com o avô desse rapaz que a gente estava falando, Jacó. Jacó sai da sua casa, da casa do seu pai, vai em direção à parentela da sua mãe, e indo em direção, ele está cansado, ele está fugindo dos olhos do seu irmão. O seu irmão o ameaçou de morte, a mãe ouviu, falou: assim que meu pai passar, eu vou também fazer com que Jacó se ajunte ao meu irmão, por ter me feito tanta raiva, por ter, entre aspas, roubado a minha bênção. Olha, eu vou dar cabo à vida desse homem. A mãe dele era mais afeiçoada com o filho, com Jacó, virou para Jacó e falou: foge dos olhos do teu irmão vai te perseguir. Eu ouvi teu irmão falando que vai fazer mal a você, foge dele. E ele fugiu. E nisso que ele foge, ele já está numa terra longe, distante, e de repente dá-lhe um cansaço a tal ponto de ele fazer uma pedra por travesseiro. Ele coloca a cabeça nessa pedra e Deus lhe dá uma visão, e ele dorme, e Deus lhe dá uma visão, ou seja, um sonho, né? Para falar a verdade, não foi uma visão, foi um sonho, né? E Deus falou com ele através desse sonho. E o que falou com ele através desse sonho? Deus mostrou para ele uma escadaria, anjos subindo e descendo, um trabalhar de Deus para a vida dele. Deus trata algumas coisas com ele e ele faz uma aliança com Deus. Ele fala: quão terrível é esse lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então ele fala de Betel, ele estabelece Betel naquele lugar. Aquele lugar passa a ser chamado Betel. Ok, ele vai até a casa, a parentela da sua mãe, conhece um irmão da sua mãe, ou um tio da sua mãe, alguém assim que as primas não fossem tão próximas, e ele está ali agora, tendo Labão agora como seu sogro. Ele trabalha 14 anos pela sua esposa, e o seu salário é mudado por 10 vezes. Eu não sei quanto tempo demorou para mudar o salário dele. Mas ele faz uma proposta para o seu sogro. Ele vira para o seu sogro e fala assim: sogro, eu estou muito angustiado. O meu salário está sendo mudado, está sendo diminuído. Eu estou prosperando o seu rebanho. Há uma lei de proporcionalidade. Conforme o rebanho, o pastor ele tem que ser recompensado. E se o rebanho está prosperando, não é para diminuir o salário, é para aumentar o meu salário. E ele estava angustiado com aquilo, e ele faz uma proposta. E ele vira para o seu sogro e fala: sogro, o negócio é o seguinte: você separa as geneticamente branquinhas para um lado, e deixa as malhadas para o outro lado. E eu só vou cuidar das que não tem mancha. Mas se nascer alguma manchada desse rebanho, esse vai ser o meu salário. Meu irmão, ele fez uma aliança com Deus. E cientificamente, você pode perceber que gene recessivo só vai gerar gene recessivo.
Se aquelas ovelhas fossem de um gen muito recessivo, eles não podiam dar ovelhas malhadas dali. Mas é bem provável que o Senhor, o Senhor queria abençoá-lo de uma forma especial. E sabe o que aconteceu? Começou a nascer ovelhas malhadas, ovelhas malhadas, ovelhas malhadas. E o nome dele foi aumentado, e o seu rebanho foi aumentado, e ele começou a ficar tão próspero quanto o seu próprio sogro. E nisso que ele ficou próspero, Deus falou com ele, Deus lhe deu um sonho. No momento da maior aflição dele, Deus lhe deu um sonho. E falou: eu sou o El Betel. Eu sou o Deus que fiz contigo uma aliança lá em Betel. Sabe o que eu quero lhe dizer? Eu quero lhe dizer que as suas alianças diante de Deus não são esquecidas diante dele. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas o Senhor que fez uma aliança contigo, Ele tem um memorial dessa aliança, Ele tem um memorial dos teus feitos. Irmãos, existe uma teologia que só pensa no que vai dar errado, que só pensa na tristeza, que só pensa naquilo que Deus pode fazer para te punir. Mas a palavra de Deus diz que certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe que estão diante do Senhor ao teu respeito? Bondade e misericórdia te seguem todos os dias da tua vida. Bondade e misericórdia. Pastor, o que é misericórdia? Você até merecia ser punido, mas o Senhor te faz andar em frente. Ele te dá graça, Ele te perdoa e Ele faz você seguir em frente através da sua misericórdia. Bondade e misericórdia. E aí ele vira para Jacó e Jacó: eu sou o Deus de Betel. Se lembra? Você fez uma aliança comigo naquele lugar. Mas ele volta e encontra o seu irmão. E por um processo muito dificultoso, vai até o Val de Jaboque, vocês lembram disso, e etc. Ele encontra o seu irmão. Encontrando o seu irmão, ele já percebe que o seu irmão já o trata de uma maneira diferente. O irmão dele disse: não, fica as tuas coisas para você, não precisa dar tantos presentes. Eu também prosperei, eu também fui abençoado. Eu também fui em frente. Mal sabia ele que a bênção do Senhor ia ser de perpetuar as gerações, e não simplesmente naquele momento. Mas o pai dele tinha dito isso para Esaú, falou: Esaú, olha, não te sobrou muita bênção, mas quando tu se libertar disso, do ódio que você está sentindo, da mágoa que você está sentindo, da afronta que você sofreu, quando tu te libertares, tu também serás próspera, tu também serás abençoado. Quando Jacó vai ao encontro do seu irmão Esaú, sabe o que acontece? Acontece que o seu irmão já está em paz, já perdoou, já passou, eu não sei que processo que ele passou, mas aquilo que ele tinha vivido já tinha passado, e ele estava abençoado também, ele estava próspero também. As ovelhas começaram a se juntar, os servos começaram a se juntar, daqui a pouco já não sabia o que era Jacó e Esaú, e Deus virou para Jacó e falou: Jacó, mora em Betel, dá uma distância do teu irmão, vem morar em Betel, porque senão daqui a pouco vocês são um povo só, vocês voltam a ser um povo só, os seus servos vão ser dados em casamento aos servos dele, as ovelhas vão se misturar, daqui a pouco é um rebanho só, e o teu nome será apagado, porque o nome dele é mais importante nessa terra do que o teu. Vão dizer que é o Deus de Esaú e não o Deus de Jacó, e eu tenho uma promessa contigo: vem morar em Betel. Olha só que coisa interessante. Em primeiro lugar, Deus faz uma aliança com ele, Betel. Segundo lugar, Deus lembra dele da aliança que ele fez com ele em Betel. E em terceiro lugar, Deus vira para ele e fala: vem morar em Betel. Sabe qual é a maior esperança que eu tenho em Cristo? Não é as bênçãos que Ele pode me dar, porque o apóstolo Paulo disse que se eu espero em Cristo somente nessa vida, eu sou o mais miserável dentre os homens. Se esperamos
esperamos, ele usa o plural como igreja. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Meu irmão e minha irmã, sabe qual é a minha esperança? A minha maior esperança em Cristo é ver um dia esses céus abridos de par em par, rachando, e eu ver Jesus em glória, e ele falar: vem meu servo, vem encontrar comigo dos ares, chegou o dia de você morar em Betel. O Deus que fez uma aliança na casa de Deus, é o Deus que me chama para morar com Ele. Essa é a minha esperança. Mas pastor Cassimiro, diante de Betel eu quero profetizar que essa igreja será uma porta de casa de Deus de salvação. Essa é a primeira palavra profética que eu quero lançar sobre vocês. Esta igreja será uma porta de salvação. Pessoas em volta dessa igreja encontrarão salvação nesse lugar. Pessoas desesperadas entrarão por essas portas, receberão Jesus como o único e suficiente Salvador. E sabe o que acontecerá mais? Os seus lares serão renovados, as alianças quebradas serão renovadas. Deus restaurará as histórias dessas pessoas, porque Deus plantou esse lugar para ser casa de Deus. E essa é a herança da casa de Deus, levar gente para a eternidade. Deus chamou vocês para isso, e Deus confiou esse lugar para vocês. Vocês creem nisso? Diga amém. Você pode dizer comigo: não sei para onde o sol nasce aqui. Para onde o sol nasce? O senhor sabe, pastor? Para esse lado aqui? Então beleza. Se eu boto a mão direita para o leste, então o norte fica na minha frente, não é isso? Estou errado? Estou certo. Alguém entende? O norte é para lá? Não? Não sabe? Ok, não tem problema, fique de pé por favor. Eu gostaria de algumas pessoas com as mãos viradas para esse lado. Esse grupo de irmãos, por favor, vire as mãos para lá. Esse grupo de irmãos, vire a mão para lá. Do meio da igreja, vire a mão para trás. E quem está do meio da igreja para trás, desculpa, vire as mãos para trás lá, vire as costas para mim. Levante as suas mãos e repita por favor depois de mim: todas as vidas. Não, mas assim não vai vir vida nenhuma, irmão. Mas é com força, é com vontade. Diga assim: todas as vidas que o Senhor deseja salvar nesta igreja estão liberadas para servir ao Senhor neste lugar. Satanás, você perdeu mais uma vez famílias para o meu Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor com alegria. E pode tomar o seu assento, por favor. Esta casa será casa de salvação. Mas a Bíblia diz: ao oriente Naarã, ao ocidente Gezer. Primeiro deixa eu lhe dizer o que é oriente e ocidente na Bíblia. Todas as portas, desde o Éden até os templos construídos, eles estavam com as portas viradas para o oriente. Isso tem um mistério. Quando a Bíblia fala no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aqueles montes estão para o lado oriental de Jerusalém. Olhar para o Oriente é uma chamada messiânica. Eu olho para os montes, aqueles montes que os pés do meu Messias vai tocar, e entrará por uma porta chamada porta messiânica, sentará em Jerusalém para reinar por 1000 anos. Meu querido e minha querida irmã, isso é messiânico. Olhar para o Oriente, olhar para aquele monte que estava ao Oriente, é ver a resposta de Deus. Ver a resposta de Deus lá no futuro, mas também não é só isso, é ver a resposta também imediata. Você se lembra do salmo que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer?
Pois bem, se você sabe que você está passando por uma luta que significa noite, e o sol nasce no oriente, você sabe que você passou a noite em claro, e você está esperando o sol brilhar sobre você, porque a alegria vem quando o sol nascer, a alegria vai vir quando o sol nascer, é promessa de Deus. Você vai virar de costa para onde o sol nasce, ou você vai ficar de frente para onde o sol nasce? É óbvio que você vai virar para onde o sol nasce, e falar assim: ali está o meu futuro, ali está a minha esperança. Se o Messias vai tocar ali pelo Oriente, se é por isso que os templos, o tabernáculo, o Éden, a porta virava-se para o Oriente, porque no Oriente havia esperança, no Oriente havia o clarão do dia, a noite que terminava com choro e a alegria que vinha pelo amanhecer. Então, olhar para o Oriente é olhar para o seu futuro e dizer: que bom, as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar melhor, as coisas vão prosperar. Amanhã será melhor do que hoje. Amanhã será melhor do que hoje. Mas o que Deus colocou no Oriente? Narã. Graças a Deus, o mês passado eu fiz uma revisão no hebraico. Peguei alguns livros, umas apostilas que eu tinha, dei uma olhada de novo. Narã, o radical da palavra, é o mesmo radical de menina e o mesmo radical de prosperidade. Quando ele diz: ao Oriente eu colocarei uma cidade chamada prosperidade, uma cidade que deriva da prosperidade. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho para ti amanhã dias melhores do que você está vivendo hoje. O teu choro pode durar uma noite inteira, mas o teu amanhã será melhor do que hoje. Eu não vejo isso. Irmãos, a minha primeira esperança em Cristo, e se Ele não tivesse feito mais nada, eu já era grato por resto da minha vida, foi a minha salvação. Oh, como eu amo a casa de Deus, como eu amo a aliança que eu fiz com Ele na casa de Deus, como eu amo a esperança de morar com Ele no céu. Mas Ele não me prometeu só isso, não, como se só fosse uma coisa para restringir a obra salvífica. Não, de jeito nenhum. Ele não me prometeu tudo isso somente, não foi tudo isso, essa obra poderosíssima somente. Sabe o que ele disse? Ele disse: não é assim o justo. Ele está falando do caminho do ímpio no Salmo 1, mas ele fala assim: não é assim o justo. O justo, tudo que faz, ele prospera. Oh, meu irmão, não é isso que está no Salmo 1? E tudo quanto fizer, o justo prosperará. Você pergunta para mim: pastor, Deus tem prosperidade para a vida cristã? É óbvio que Ele tem, porque se eu sou um pai ruim, eu gosto de dar boas coisas aos meus filhos, eu vejo a gratidão ou o sorriso nos lábios dos meus filhos e fico feliz. E imagina o Pai Celestial, e Ele vai muito mais profundo. Qual dentre vós que tendo um filho e ele lhe pedir um ovo, vai dar um escorpião? Qual dentre vós, tendo um filho que lhe pediu uma coisa boa, você vai dar uma coisa ruim para esse filho? De maneira alguma. Quanto mais ele irmão. Quando ele fala quanto mais, isso é quantitativo. Ele está falando muito mais, multiplicadas vezes, muito mais abundante do que isso que tu está pensando. É o que Deus tem preparado para você. O teu amanhã será coberto da prosperidade de Deus. Creia nisso. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando hoje. Está mais fácil ainda, para o teu amanhã estar melhor. Mas pastor, já está muito bom hoje. Pois bem, deixa eu te dizer, o teu amanhã será de prosperidade, porque isso é promessa de Deus para a tua vida. Então, se eu profetizei uma palavra profética aqui em Betel, eu quero te dizer: Igreja do Senhor Jesus, em Narã, o Senhor vos fará prosperar.
Neste lugar vocês serão prósperos. O dia de amanhã, pastor, mas eu não vou passar dificuldade. Não, não estou dizendo isso. Pastor, vai haver ausência de dificuldade, vai estar tudo em paz? Não, não estou falando que vai estar tudo em paz. O que eu estou dizendo é que vocês prosperarão. O trabalho da mão de vocês será multiplicado pelo Senhor. E aquilo que foi pedido, aquilo que for pedido nesse lugar, o teu Pai, como um Pai bondoso, dará de bom coração, porque agrada ao Pai dar boas coisas a vocês que são filhos dele. Ok, mas se eu olho para o Oriente e eu vejo que a batalha está a melhor, vamos dizer assim, que Deus tem prosperidade. Pastor, se eu olhar então para o Ocidente, é que eu vou começar uma luta? Porque o sol, ele sai do Oriente e ele se coloca no Ocidente. E aí começa a noite. Se o sol se coloca do outro lado, começa-se a noite. E aí Deus fala assim: ao Oriente, Naarã, ao Ocidente, Gezer, e os lugares da sua jurisdição. O nome Gezer não é um nome em hebraico. Quando conquistaram Canaã, trocaram o nome de algumas cidades, outras cidades já tinham sido referência, no caso de Betel, porque havia uma história dos patriarcas que passaram por ali. Mas Gezer não foi trocada a cidade. E se você for lá na enciclopédia, onde eu consultei esses nomes, você vai perceber que Gezer é o quartel-general dos cananeus. E aí, alguns militares aqui, né? Alguns. Se tocar a corneta, tem gente que vai ficar em pé rapidinho, né? Alguns militares aqui. Se fizer pam, 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 rapidinho. Mas, queridos, o que é feito num quartel-general? Isso é coisa muito simples. Pastor, num quartel-general não é feito absolutamente nada, porque eu nunca vi general fazer nada. General fica sentado, tomando refrigerante, tomando bebida alcoólica e conversando com os amigos dele. Não, você está enganado. Ele não chegou ali à toa. O camarada para ser general, tudo bem, alguém vai discordar de mim, mas ele estudou muito para estar ali, ele é competente para estar ali. Alguém pode discordar de mim, não tem problema. Pode haver discórdia, não tem problema não. Mas ele é competente para estar ali. Ele estudou algumas coisas para chegar ali. E uma das coisas que ele estudou foi alta estratégia de guerra. Você sabia disso? Então, num quartel general, que tem batalhões ao seu comando, ele faz cálculo de guerra. Quando, graças a Deus, o Brasil nunca entrou em guerra, mas quando o seu quartel, ou quando sua nação está em guerra, contra outra nação, é óbvio, quando está em guerra, ele tem que fazer cálculos que só ele aprendeu. Só ele aprendeu. Ele é assessorado por um guia, por gente, para fazer conta de comida, conta de tiro, conta de canhão, conta de gasolina de avião, conta de gasolina de caminhão, conta desse negócio todo para saber quantos dias a gente aguenta nessa batalha. Agora, essa estratégia de guerra é melhor ainda, sabe por quê? Porque na estratégia de guerra ele manda um espião espionar o inimigo. E o espião manda recado para cá. E ele compara. Eu tenho 10 dias de batalha, eles têm 5. Eu tenho 3 dias de comida, eles têm 1. Eu tenho 5.000 homens treinados, eles têm 1.000 homens treinados. A situação está favorável ao meu favor. Nenhum general vai entrar em batalha para perder. Nenhum general, ele pode até perder nenhum general vai entrar em guerra para perder. Ele pode até ceder um flanco para poder ceder ali, para entrar o inimigo por ali, para eles poderem cercar. Alguma estratégia tem naquilo. Alguma estratégia tem naquilo.
O que é feito então, meus irmãos, num quartel-general? Cálculo de guerra. Aí você percebe porque Deus não mudou o nome quando você entra numa noite. Porque se à noite começa a batalha, se na noite começa a luta, Deus colocou um quartel-general para começar a noite. Ele falou, ao ocidente, eu vou colocar um quartel-general para fazer o cálculo de quanto vai ser essa luta. Meu querido e minha querida irmã, escute uma coisa em nome de Jesus. Antes de você entrar na luta, o teu Deus já sabe o dia que você vai sair. Quanto você aguenta dessa luta, porque a própria palavra de Deus diz que Ele não te dá luta que você não suporta. Então Ele já calculou o teu suporte, Ele já calculou o tamanho da luta, e Ele falou, Ele aguenta, pode deixar a noite passar, Ele vai sair fortalecido. Você sairá fortalecido. Ele já calculou tudo. E eu quero te dizer uma coisa melhor ainda. Quem calculou não foi um general humano. Quem calculou foi aquele que nunca perdeu uma guerra. Mas pastor, parece que a coisa está avançando para o meu lado, parece que a coisa está ficando pior. Calma aí, rapaz, você é só soldado. O general sabe, o general entende, ele tem informação que você não tem. Que confia no general, confia na estratégia, porque no final a batalha está vencida e ganha pelo nome de Jesus. Confia nele, confia nele, confia no general. Vou te dar uma notícia. Você sabia que é impossível você perder essa guerra? Como, pastor? É impossível você perder essa batalha. Por que é impossível? Porque o general já calculou tudo. Pastor, mas ele calculou que eu ia errar? Calculou. Ele sabia que eu ia falhar? Sabia. Mas ele sabia que na minha vida eu ia pisar na bola? Sabia. Mas ele sabia disso tudo? Sabia. E como assim? É impossível você perder a batalha, porque ele já fez as contas. Ele já fez as contas. Você pode, eu não costumo fazer isso, mas você pode me ajudar a pregar? Vira para a pessoa que está do lado e fala assim, é impossível você perder a guerra. Não, irmão, mas fala com vontade. Eu sei que você está cansado, deve estar mais cansado que eu. Vira assim e fala, é impossível você perder a guerra, o general já calculou a tua vitória. Diga, o general já calculou a tua vitória. Diga aí, irmão, o general já calculou a tua vitória. Você não vai perder a guerra, você não vai perder a batalha. Há um cálculo feito no céu a teu favor, por isso que a noite veio. Oriente, Narã, ao ocidente, Gezer, os lugares da sua jurisdição, Siquém, e os lugares da sua jurisdição. Na divisão de terras, ocorreu que 6 cidades foram separadas para uma ação muito especial. Essas cidades eram chamadas cidades de refúgio. E o que eu vou dar a explicação bem levítica da coisa. A Bíblia Sagrada diz que um camarada está construindo uma casa e um tijolo cai lá de cima, bate na cabeça de uma pessoa lá embaixo. Essa pessoa vem a falecer. Na lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Só que você não viu a pessoa passando lá embaixo e falou, olha o William ali, eu tenho raiva dele. Não foi assim. O tijolo caiu. Você não teve dolo, você não teve culpa. Toda vez que você cometia um crime que pudesse afrontar a sua vida, e isso era possível de acontecer. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus prevê as situações. E isso era possível de acontecer. Toda vez que você
cometesse um crime dessa maneira, que o vingador daquele sangue viesse contra a tua vida, porque ele poderia tirar a sua vida, ia ter uma matança, você teria que morrer porque você matou. Você poderia correr para uma cidade de refúgio, até ocorrer o julgamento, e ver que você não teve intenção má contra aquela pessoa. A cidade de refúgio, ninguém poderia se vingar dentro da cidade de refúgio. Ninguém poderia matar ninguém que estivesse na cidade de refúgio. Ninguém poderia sufocar quem estivesse numa cidade de refúgio. Sabe por que Jesus é minha esperança? Jesus foi a minha cidade de refúgio. Pastor Cassimiro, por algumas vezes, alguém já olhou de longe e falou assim: agora ele morre. Não vai para frente, não vai prosperar, não vai ser abençoada, não vai romper, agora é o final. E sabe o que Deus fez? Deus me escondeu na cidade de refúgio. Deus me trouxe para a cidade de refúgio. Deus cuidou de mim na cidade de refúgio. Eu não estou falando que está tudo pleno, tudo em paz, porque senão nem aqui eu estaria, deveria estar era no céu. Mas por causa de cidade de refúgios, o Senhor tem me acolhido, o Senhor tem me curado, o Senhor tem me feito a história virar. E aqueles que olharam e falaram assim: agora vai morrer, agora vamos pisar alto ao ponto de não ter mais condições, agora você vai ver, agora que ele morre, agora que vai, aquilo não vai prosperar, aquilo não vai para frente, aquilo não vai ser assim, aquilo não vai ser assim, em nome de Jesus. Jesus é minha esperança também, sabe por quê? Porque Ele me deu o céu, porque Ele me traz prosperidade também, porque Ele calculou a minha guerra também, mas Jesus é minha esperança, sabe por quê? Porque nele eu encontro refúgio para todos os meus medos, para todos os vingadores de sangue que vêm contra a minha vida, para todos aqueles que querem me destruir e acabar comigo, com ministério, com família, com qualquer coisa que seja. Aqueles que vêm e falam, e às vezes até eu vejo e falo: meu Deus, eu cometi isso, eu fiz isso, mas Senhor, eu tropecei, mas Senhor, a falha realmente foi minha. Eu até reconheci muitas delas, que a falha realmente foi minha, que a culpa realmente foi minha, e falei para as pessoas, querido, eu não guardei, não reconheci comigo, eu enfrentei, eu sentei olho no olho, chorei, pedi perdão, e fiz isso tudo, mas o principal é que eu tinha uma dívida muito maior. É que a minha dívida era de 36 talentos de ouro. De 10 mil talentos de ouro. Aqui um talento tem 36 quilos, eu fiz a confusão. É que a minha dívida era de 10 mil talentos de ouro. E era impagável a minha dívida. E Jesus olhou para mim e falou assim: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, foi eu que te perdoei, a tua dívida é impagável, mas você tem que aprender também a ter em você o mesmo sentimento que eu tive em te perdoar. Cidade de refúgio, cidade de refúgio. Deus colocou uma cidade de refúgio para você, a casa dele. Corre para cá, chora aos pés do Senhor, conversa com teu pastor, muda a tua história e expulsa o vingador da tua vida. Cidade de refúgio. Em último lugar, Aiá e os lugares da sua jurisdição. Aiá, eu estava falando de Efraim, mas se você vir na Bíblia Sagrada, Aiá não é uma cidade efraimita. Aiá é uma cidade benjamita. E a última aplicação que eu quero fazer na sua vida é que Deus falou: olha, eu vou colocar, eu não sei onde ficava Betel, então eu não posso fazer isso assim. Eu vou colocar ao norte, vou te abençoar ao norte, vou te abençoar no leste, vou te abençoar no oeste,
vou te abençoar no sul, eu vou te abençoar nos teus termos. Mas ele termina dizendo assim, e até Aiá. E até Aiá eu vou te abençoar, eu vou te dar por herança, e os lugares da sua jurisdição. A pessoa que está no som, esse microfone aqui tem som não, né? Mas não é para pôr não, não põe não, querido, por favor. Não põe não, deixa ele fechado. Aqui é Efraim, lá é Benjamim. E esse microfone, esse pedestal aqui é a fronteira entre entre Efraim e Benjamim. Aiá é uma cidade benjamita. A minha herança, a minha tribo é Efraim. E a promessa de Deus é, eu vou te abençoar, além dos teus limites. Eu vou te abençoar, além das tuas divisas, além das tuas fronteiras, além dos teus limites. A minha bênção não está restrita à tua capacidade. A minha bênção vai além do que você estudou, além do que você trabalhou, além do que você imaginou, além do que você pensou. A minha bênção não está restrito à faculdade que você fez. A minha bênção vai além da faculdade que você fez. A minha bênção não está limitada à saúde que Deus te proporcionou. A minha bênção vai além da tua condição de saúde, porque Deus vai te dar saúde para você trabalhar muito. Pastor, a minha bênção, os teus limites de inteligência, de capacidade, de força de trabalho, está aqui em Efraim. Mas Deus virou para você e falou, eu vou ultrapassar os teus limites, porque para o povo em volta saber que eu sou Deus. Você sabia que se Deus te abençoar dentro dos teus limites, o nome dele não vai ser glorificado? Vai sim, pastor, porque eu vou glorificar. Porque eu glorifico a Deus mesmo se ele não me abençoar. Não é verdade? Você é crente, querido. Você é crente. Deus não está preocupado muito assim, como se Deus estivesse preocupado com alguma coisa. O verbo preocupar não cabe na pessoa de Deus. Porque preocupar é a pessoa ficar ansiosa, ter uma certa ansiedade, uma certa ocupação, porque ela não sabe o que vem na frente. Deus sabe de tudo, então essa necessidade, essa preocupação não existe em Deus. Mas escute aqui, o Senhor, Ele quer ver o ímpio. O ímpio. Não, peraí. Quem é o Frazão? Não, Frazão? Não, esse rapaz não tinha condições disso não, eu conheço ele. Como assim? Peraí, ele é inteligente, ele é capaz, ele é saudável, ele é um rapaz bonito, não, mas peraí, ele foi além. Isso aqui é Deus na vida dele, é alguma coisa que aconteceu, isso aqui é alguma coisa. Vem cá, Frazão, o que é que aconteceu? É o meu Deus que fez isso por mim. É o meu Senhor que fez isso por mim. Querido, sabe por que Deus vai te abençoar além dos teus limites? Para que o ímpio veja que Deus é contigo, para que ele possa se converter. Não é para ele ficar com inveja de você não, é para ele ver Deus na tua vida e falar, eu quero isso também. Ah, meu irmão, eu vou te dizer, haverá um dia que o ímpio vai bater na porta da tua casa e vai falar assim, me explica o que você fez com os teus filhos, que está tudo dando errado na minha casa, e eu estou vendo Deus prosperando os teus filhos são obedientes, os teus filhos são respeitosos, os teus filhos, me ensina esse negócio. Sabe o que é isso? É Deus falando, eu vou te abençoar além dos teus limites. Quem é que tem a capacidade de dizer assim, não, eu controlo os meus filhos, foi eu que foi. Meu irmão, a gente devolve filho para Deus todo dia. Deus, toma conta dele, eu não estou onde ele está, eu não estou do lado dele, eu não estou aí. Parece que quando casa a preocupação aumenta, né, pastor Antônio? A gente olha e fala, aí que parece que a oração aumenta. Jesus, olha lá, se ele estiver passando dificuldade, olha bem, Senhor, guarda
essas crianças, que para a gente é sempre criança. Guarda essas crianças, Senhor. Não, eu não posso estar junto, eu não posso cuidar, mas está nas tuas mãos. O Senhor está falando, eu estou te abençoando além dos teus limites. O teu limite acabou aqui, o teu recurso acabou aqui. A igreja do Jardim Botânico, Deus irá abençoar essa igreja além dos limites dela. Os teus recursos estão acabando, o Senhor tem bênção para você além dos limites. A chamada, pastor, o que está acontecendo? Eu não sei de onde está vindo o recurso, eu não sei recurso financeiro, recursos humanos, recursos materiais, eu não sei de onde está vindo, mas os céus parece que estão abertos, porque Deus está abençoando além dos nossos limites. Eu vim nessa noite profetizar para você que Deus já abrirá uma porta de salvação. Eu vim nessa noite profetizar para você que Deus prosperará vocês. Eu vim nessa noite profetizar que o Senhor já calculou todas as guerras que você vai passar. Todas as noites que vão ser apresentadas, o Senhor já tem os recursos provisionados para essas guerras, para essas batalhas. Eu vim profetizar nessa noite que há cura em Siquém, que há lugar de refrigério, há lugar de refúgio em Siquém. E eu vim profetizar para vocês que o Senhor fará coisas maiores do que a capacidade de vocês. Deus prosperará vocês além dos limites. Vocês podem se colocar de pé, por favor. Quem sabe nessa noite não há alguém que deseje falar, pastor, eu quero receber esse Cristo que tem essa esperança para a minha vida. Eu quero receber esse Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu quero me reconciliar. Eu era membro de uma igreja evangélica, aqui do Jardim Botânico, ou fora daqui, ou fora de Brasília, quem sabe. Mas você está falando, pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Quero voltar para Jesus nessa noite. Se você deseja, eu quero orar pela sua vida. Os pastores que estão aqui querem abençoar a sua vida. A única coisa que nós podemos fazer é orar por você. Eu não posso fazer mais nada além de orar. A única coisa que eu posso fazer, eu não posso te prometer o céu, não posso te dar um certificado de terreno no céu, não posso. Mas eu posso orar por você. E sabe o que a Bíblia fala? A oração do justo pode muito seus efeitos. A Bíblia fala que a oração do justo edifica uma cidade. Essa cidade só está de pé. Foi falado aqui pelo pastor Adenilton. O Rio de Janeiro só está de pé porque aquele povo ora. Aquela cidade já deveria ter. O Satanás já deu um termo falimentar para aquela cidade já há muito tempo. Vai falir os impérios da trama. Existe uma igreja. Enquanto tiver uma oração, as forças satânicas estão sendo impedidas de avançar. Oi, pastor, mas parece que está avançando. Não, Deus não perde a batalha. O meu Deus não perde. Ele vai vencer a guerra. Por mais que pareça que o flanco está aberto, mas Ele vai vencer essa guerra. Ele vai vencer essa batalha. E Ele quer vencer a batalha na sua vida, no seu coração. Alguém nessa noite, pede licença do seu lugar e chega aqui na frente para eu orar por você. Alguém nessa noite que quer receber a Cristo ou reconciliar-se com o Senhor, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Quero orar por você. Você pode sair junto com alguns irmãos que podem sair também nesse momento. Quem sabe você está aqui nessa noite, mas está passando por uma dificuldade, uma aflição. E essa palavra encaixou no seu coração e você falou, não, eu preciso de uma oração. Eu preciso de uma oração. Eu vou convidar os pastores para orar por você. Agora eu estou falando com membros da igreja, membros de outra igreja que estão nos visitando, mas que desejam receber uma oração especial. Nós estamos num culto público e num culto é o lugar de abençoar. Eu tive um xará que eu não conheci, né? Não deu tempo. William Seymour. Esse homem, ele foi o pastor do avivamento da Rua Azusa.
Ele dizia que esse espaço entre o púlpito e a primeira linha de cadeiras é o espaço mais importante da igreja. Eu visitei agora em Casimiro de Abreu, um pastor amigo meu, que ele tinha trazido as cadeiras até aqui na frente, quase aqui na frente, aqui no gargalo, que eu falei, dá mais espaço. Ele falou, por quê, pastor William? Eu falei, porque aqui na frente, lares serão restaurados. E foi isso que o Eamon Seibel falou. Por que que é importante? Porque lares são restaurados, porque vidas são edificadas, porque os pecados são perdoados. Quem sabe você está correndo para a cidade de refúgio, cometeu alguma coisa, algum deslize, alguma coisa, mas quer o refúgio de Jesus nessa noite. Eu quero orar por você, agora para membro de igreja, e quem sabe, se tiver alguém para se reconciliar ou para receber Jesus, pode vir também, a gente identifica aqui na frente, ora por você em especial, não tem problema. Se algum irmão deseja essa oração, que os pastores, eu e os demais pastores, oremos por você, sai do seu lugar agora, vem aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida.